Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos eu e Lauro começando aqui pela nossa TV Revelar, mais um projeto do canal, com a obra Pensamento e Vida, estudando o tema Vocação, capítulo 16. Peço a você que, se quiser e puder, contribua conosco, se torne membro. Bem-vindo, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí, como o Beto já bem colocou, e aquele pedido de sempre, né? Está aí na tela para nós, o Beto vai colocar aí a chave Pix, caso você queira contribuir pela chave Pix, fazer uma doação, está aqui no topo da tela, né? Também, né? Se você olhar bem aí. Pedimos a você, caso queira se tornar membro, será sempre bem-vindo. E se não se inscreveu, se inscreva, ative o sino de notificações, curta, comente e compartilhe em suas redes sociais. Esse apoio sempre será muito importante para o crescimento do canal. Pessoal, fica aqui o nosso sentimento de gratidão desde já. Beto, nós estamos aqui no Pensamento e Vida, eu estava olhando aqui, já bem adiantado mesmo nessa obra, né, quase encerrando essa obra, e nós, né, durante todos esses estudos que nós fizemos, desses capítulos, ou capítulo a capítulo, nós percebemos que Emmanuel, os conceitos de Emmanuel aqui está muito aproximado aos princípios da doutrina espírita. E isso traz uma certa felicidade, porque significa que, né, o estudo proporciona a gente adquirir esse conhecimento, porque nós vamos sempre buscando nas obras de Allan Kardec tentar compreender o que o Espírito Emmanuel, nessa obra Pensamento e Vida, está nos apresentando. E isso é muito bom. Então, peço a você que se está nos vendo agora pela primeira vez nesse vídeo, vá na nossa playlist Pensamento e Vida e assista desde o começo, valendo a obra, que você vai ver que a gente sempre trata dessa obra aqui à luz da doutrina espírita. Beto. Muito bom, Laurinho. Já vamos começar aqui, então, conforme de costume. A gente faz a leitura integral do texto e depois vai comentando aqui e tentando buscar as aproximações, sempre considerando que nós fazemos as aproximações, né, Laurinho? Como não somos professores de espiritismo e estudantes, a gente faz a aproximação pelo conhecimento que a gente adquiriu. E aí, é claro que a interpretação nós colocamos uma ideia, uma opinião pessoal, uma conjectura, e aí cada pessoa tem o direito, e eu diria até mais, e o dever de nos criticar, de criticar o texto, e de buscar essas fontes que eventualmente a gente cita por aqui, e que pode servir para o nosso próprio crescimento, para o crescimento geral, nosso, de quem estiver aí estudando. Lembrando que esse vídeo aqui, ele é primeiro destinado aos assinantes. Depois que os assinantes apreciam, fica ali aquele período entre 25 do mês que a gente posta até o último dia útil do mês. Aí depois a gente, nos primeiros dias úteis do mês seguinte, a gente disponibiliza para todos os inscritos do canal, para que eles possam também abeberar dessa mesma fonte. Então, aqui é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Seu título é Pensamento e Vida, e nós estamos analisando o conteúdo de uma obra mediúnica. Existem comunicações outras que podem ser utilizadas pelo método do testemunho para fins de controlar universalmente o conteúdo dessa obra, honestamente, sem hipocrisia? Não, não temos. O que nós temos? Nós temos a variedade de comunicações, essas sim, passadas pelo controle universal e contidas na doutrina espírita. E, portanto, o que a gente faz? Verificamos a idoneidade dessas informações segundo aquilo que a gente encontra nas revistas espíritas, no conteúdo das obras, onde Kardec colocou para nós todo o conteúdo da doutrina espírita, e também perpassando pelas brochuras, pelas outras obras mais resumidas, em que ele ali também colocava informações. Esse é o trabalho aqui. Então, a gente
não está aqui estabelecendo, nós batemos o martelo, que a gente julga essa obra dessa ou daquela natureza. É sempre estudo, pessoal. Ela não é complementar para nós não a julgamos uma obra complementar. Nós estamos aqui buscando se o Espírito está trazendo alguma explicação que ele, de fato, extraiu do seu conhecimento e o seu conhecimento estaria ou não de acordo com a doutrina espírita. Esse mesmo Espírito aqui é aquele que diz, segundo palavras do próprio médium, que se alguma vez ele se afastasse da doutrina, né? Se ele se afastasse de Kardec, ele diz também de Jesus, se ele dissesse algo em contrário, era para esquecê-lo. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, não serei eu, é um outro espírito tomando meu nome, porque está indo contra. Então, o próprio espírito, segundo o próprio médium, já vai dizer que toda vez que ele for contrário à doutrina espírita, nós não devemos validar. Então, eu sou um bom estudante, eu vou aceitar o próprio espírito que ditou, Laurim, essa instrução. Se tiver contrário ao que a gente está aprendendo, ou o que eu entendi que está lá, né? Porque eu posso, às vezes, ter compreendido errado, por que não? Às vezes o erro não está no espírito, está no meu conhecimento, que é muito raso ainda, que precisa crescer muito mais, né? É dessa apresentação, o que você teria a dizer, Laurim? Estou contigo, Beto. Vamos junto, vamos aí ler, né, estudar esse capítulo 16, vocação, e vamos ver aí o que a gente consegue aprender desse texto. Beto. Muito bem, Laurim, vamos lá então para o capítulo 16, vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço. Diante da evolução das técnicas de trabalho, que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobrecem. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário, o lavrador, estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para nos convidar ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Cada espírito recebe no plano em que se encontra certas cotas de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou o reflexo de crueldade perseguindo inocentes costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercer as suas lúcidas funções com as lágrimas de réu, condenado injustamente para sofrer no próprio espírito, na própria carne, as flagelações que impôs no outro tempo às vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, defrontando por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo à gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros.
Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à afeição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres, que lhe marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno, suportam a preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passem experimentados sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é a lei que venhamos a colher dos reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia para que nos ajustemos à corrente do bem que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Laurinho, a gente aqui precisa verificar pelas palavras usadas pelo autor se ele está falando de lei de retorno, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de reajuste. Será que é isso? Porque aí não condiz com a autonomia moral de liberdade, de livre-arbítrio e de escolha, já que nós escolhemos sempre o gênero de provas. Então, haveria, por um efeito de meus atos, eu ter obrigação de retornar? Ou isso seria, Lauro, em conformidade com as minhas escolhas, questão 258 e seguintes do Livro dos Espíritos, e se eu vou participar da obra divina com o propósito de engrandecê-la, 132 de O Livro dos Espíritos. Mas eu vou fazer um estudo das minhas imperfeições e retornar naquilo que vai ser útil para mim e necessário. Ou seja, será que aqui é uma tábula rasa, que por conta da minha vocação, da minha habilidade, então eu vou ter que experimentar essa ou aquela situação por castigo? E só assim, passando com méritos, aí eu teria a famosa recompensa? É disso que se trata? Ou como que nós vamos fazer para aproximar conteúdo, Lauro? Muito bom, né, Beto? Levado ao pé da letra, como Emmanuel está nos apresentando aqui, nós vamos ter uma interpretação que já é de comum entendimento das pessoas, né? A lei de causa e efeito, ação e reação. Eu quero iniciar aqui, já quando Emmanuel começa, falando sobre as ideias inatas, que se nós buscarmos, então, no vocabulário espírita, e nós fizemos um estudo sobre as ideias inatas, nós vamos ver que é o conhecimento que o espírito adquiriu em existências passadas. Tranquilo? Então, ele renasce, uma nova experiência, e ele quer dar continuidade àquilo que ele começou, quer aprimorar aquilo que ele começou, né? E ele então vai dar continuidade. Logo, no início, logo na eternidade, aquilo já aflora. Né? Nós vamos ver isso em muitos casos. Podemos imaginar, então, mas o Espírito utilizou isso de forma equivocada. Então, foi dito aqui o juiz. É regra que ele vai ter que renascer, uma nova experiência, para agora, numa condição de réu, ele ser julgado até de forma injusta, porque ele foi injusto em vida passada. Isso não condiz com o Espiritismo. Nós vamos conversar agora há pouco. Beto, mas eu quero devolver para você e já retorno aqui só para mim fazer um ajuste aqui. Já te devolvo aí. Perfeito, Laurinho. Então, aqui é o seguinte, como o próprio Lauro coloca, lá no início, ele fala da vocação, nós estamos falando da vocação. Vocação é ideias inatas. Então, ele vai dizer assim, por essas ideias inatas, é natural que você, por aquelas habilidades, você vá caminhando ali, segundo essas habilidades que você as possui. Como nós somos produto de uma variedade de reencarnações, muito provavelmente, nós vamos adquirindo uma variedade de habilidades.
E aí as circunstâncias vão nos colocando para executar ou exercitar essa ou aquela. E também exercitar aquelas que são mais preponderantes, digamos assim, né? Então tem aquelas que são mais preponderantes. Mas é importante a gente destacar no texto, porque eu fiz aquelas perguntas para o Lauro, obviamente, para chamar a nossa atenção para aspectos que não pode passar batido, porque senão eu vou lá para a ideia da lei do retorno, lei da causa e efeito. Não é nada disso, porque ele vai dizer assim, comumente, é comum, porque você tem ideias inatas, é comum que você retome no berço. Então, mas no berço onde? Você escolheu um gênero de reencarnatório. Então, ali, quando você renasce para a vida material, você surge, você já começa a demonstrar habilidades das suas ideias inatas. Então, o que significa isso? Parece que você já passou por ali. Alguém que tem idade sem ter aprendido a tocar um piano e vai lá e executa uma obra. Então, ele já tem essa tendência, essa vocação inata. Mas ele vai dizer assim, você retoma ou para continuar uma obra, que às vezes ela foi interrompida por algum motivo. Né? Eu, às vezes, desencarnei por incúria do outro. Se o outro não tivesse errado, eu não teria morrido. E aí eu volto para retomar daquele ponto, porque eu quero realizar, eu quero terminar. E muitas vezes, é muito comum, você também deseja corrigir as próprias imperfeições. E por isso você escolhe um gênero de provas, questão 258, conforme a gente falou. Agora, um outro detalhe, ele vai dizer assim, seja para retomar uma obra, seja para continuar, para executar uma missão de determinado ponto de vista, seja para você corrigir imperfeições, o título profissional é sempre uma carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobrecem. Então, do que ele está falando? Da lei do trabalho. Lei do trabalho. Trabalhar é bom para nós, a gente adquire mais conhecimento, mais habilidade e vamos seguindo. É título. É nobre. Aí, ele vai dizer que cada um que está executando, de um ponto de vista, a sua, vamos chamar de missão, porque é assim que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele assume a posição de administrador, juiz, professor, médico, etc., aquelas várias, ele vai dizer o seguinte, eles são, qualquer situação dessa, são indivíduos figurados nos ensinos lá daquele que é o nosso modelo e guia. Então, eu posso colocar qualquer um, não preciso colocar o trabalhador mais de uma função mais servil, como a daquela de mais proeminência, não, todos estão naquela parábola dos talentos. Então, todo talento está, né, Laurinho, em igualdade de proeminência diante da lei divina. Cada espírito recebe uma cota de recursos para ele honrar na obra divina. O que é isso? Ele vai reencarnar num determinado ponto de vista e daquele ponto de vista ele executa parte da obra, da criação, seja para plantar uma árvore, para qualquer coisa que ele for fazer. Tá? 132. Então ele vai engrandecer com um pouquinho que vai fazer. Mas ele vai dizer que é comum, no estágio de evolução que a gente se encontra, a gente sair da rota proposta por nós mesmos no mundo espiritual. E que ele vai dizer que foi uma concessão, porque Deus impõe a todos nós reencarnar, porque é uma lei. Então, encarnar uma lei, reencarnar uma lei. Então, é uma concessão de Deus para que a gente venha do estado de espírito errante para encarnar e para, daquele ponto de vista, aprender a colher frutos para a nossa evolução perpétua e contínua. Mas, às vezes, a gente chega aqui e destoa por conta das nossas paixões, das nossas tendências, dos nossos caracteres, questão 907, Laurinho, e seguintes do Livro dos Espíritos. Aí ele vai dizer, e isso vai redundar no quê? Que eu vou ter que reencarnar em situações análogas.
ele vai descrever um rol e vai dizer assim, olha que coisa interessante. O juiz pode retornar lá no tribunal, mas ele não está dizendo, Laurinho, que daqui a 100, 200 anos eu reencarne, porque pode ser um dia, um mês, horas, anos, séculos. Quando é que o espírito vai reencarnar? Não sabemos. E quando ele reencarnar, quem vai dizer que ele retornou no mesmo tribunal, no mesmo hospital? E se teve um terremoto, acabou com o tribunal, com o hospital? E se o mar invadiu aquele local e agora virou uma Atlântida perdida, Laurinho, e não tem mais, como é que ele vai retornar ali? Então é figurado, não é o mesmo tribunal. Ele vai dizer que um juiz pode um dia ser julgado por um juiz, ele vai estar na condição de réu e vai ter alguém que é juiz. Qualquer um de nós está sujeito a isso nas relações humanas. Aquele que foi rico e dilapidou o patrimônio, ele pode vir numa situação que ele vai estar em condição tal que ele vai experimentar alguma coisa semelhante de alguém em relação a ele, em detrimento a ele. Penso eu, Lau, que é isso. Cada região profissional abrange variadas linhas de atividade. Então, ele está dizendo que em cada situação, cada região que eu me situe profissionalmente, eu posso estar ali colocado de um ponto de vista tal que me permita apreender e amealhar conhecimento para a minha própria evolução. Eu sei que muitos vão querer ler como lei de retorno, causa e efeito, ação e reação e lei de reajuste. Nessa obra que trata de autonomia e liberdade, não consigo ler o Emmanuel dessa maneira. Mas aí passo para você dialogar com o texto, Laurinho. E Beto, é fácil, se a gente quiser fazer um esforço, ir para o Livro dos Espíritos, por exemplo, estudar a escolha das provas, que a gente vai compreender que o Espírito, ele tem o livre-arbítrio. O Espírito é quem vai escolher uma nova existência, o meio onde ele quer nascer, os gêneros de provas, e daí desse aí deriva todos os acontecimentos, né, são circunstanciais. Então, por exemplo, o espírito que ele aqui uma pessoa que foi um mau juiz, o juiz que aí prejudicou alguém numa sentença incorreta, uma sentença injusta. É claro que, veja, não é regra, mas por uma escolha do espírito, quando ele se sentir pronto, ele pode querer experimentar algo semelhante àquilo. Então, ele vai buscar um lugar onde ele vai encontrar espíritos encarnados que ainda estão atrasados no seu desenvolvimento e que poderão possibilitá-lo passar por uma condição daquela que ele quer experimentar. Mas, veja bem, é porque ele quer. Não é porque foi imposto. Não é lei de causa e efeito. Eu quero experimentar aquilo que eu fiz outro passar. Experimentar. Pronto. E se ele passa resignado com a sentença injusta, ele avança naquilo que ele se propôs. É uma questão racional. Não tem Deus aqui apontando o dedinho e falando, olha, você fez o outro sofrer, você vai sofrer agora. Isso não condiz com a bondade de Deus e não condiz com a doutrina espírita, né? Então, e para esse exemplo, vamos levar isso para tudo. Agora, o espírito, que ele encarna, então vamos pegar de novo o exemplo do juiz, e agora ele é o juiz, mas ele, numa outra existência, quer dar continuidade, e ele se torna um juiz, então, corrupto, ou um juiz que não olha bem para tudo que está sendo apresentado como provas, logo ele já toma uma postura de julgar, né, e acaba sendo injusto. É claro que nesse momento, durante essas encarnações, ele vai encontrar no meio do caminho circunstâncias, acontecimentos que vão causar a ele dissabor. É natural, como qualquer um de nós aqui, durante as nossas experiências, vamos encontrar na nossa vida dissabores, mas que esses dissabores serão elementos
né, que vão propiciar a avançarmos, a despertar em nós o desejo da busca, do conhecimento, da melhora, que não tem nada relacionado com punição, nem com causa e efeito, nem com karma, nada disso. É a escolha livre do espírito, tá? Somente quando o espírito não tem condições para isso, ele está num estado de imperfeição, não tem condições de escolher, ou está endurecido, é que espíritos que vão ajudá-lo a escolher, ou espíritos que vão mostrar para ele o melhor caminho a ser tomado, tá? Mas só desse ponto de vista. Ele estando consciente, é ele que escolhe. Jamais como punição, mas como aprendizado. Beto. Muito bom, Laurinho. Então, com isso, a gente encerra por aqui a nossa breve análise dessa obra, Pensamento e Vida. Hoje foi o capítulo Vocação 16. E aí, todos e todas têm voz e vez, direito de se manifestar acerca desse texto, tá? Então, a gente também está analisando o próprio Emmanuel pelo conjunto da sua obra, o que ele escreveu nos outros capítulos que a gente estudou. Laurinho falou que a gente está quase terminando, a gente passou da metade agora, né? Como são 30, faltam 14 capítulos, né? Mas como ele já está imaginando que 14 capítulos é fácil de terminar, porque faltam 14 meses, é um por mês, Laurinho. Então, eu quero agradecer a todos e todas, devolver para o Lauro, agradecer a sua participação aqui na análise dessa obra, e a gente se encontra, portanto, então, num próximo vídeo. Até lá, Lauro Rodrigues. E foi bom você ter falado nisso, porque eu olhando aqui no Kindle, até vou compartilhar aqui, só porque o Kindle me enganou. Se eu levar o mouse aqui, olha lá, a barra cheia já mostra que está quase no final, mas em verdade porque a forma de leitura aqui é diferente do físico, né? Então eu acabei sendo imprudente aqui. Mas está valendo, né? O importante é que a gente está na metade da obra, por assim dizer, e que nós vamos continuar aí estudando. E o que importa realmente é o estudo, tá bom, pessoal? Quero me desculpar, e agradecer também pelo estudo. Agradecer ao Beto, ao TV Revelar e a você que está nos assistindo. E, acima de tudo, a Deus. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.